Ah, tá. Né? Ah, que... Pode falar. Aqui eu compartilho. Boa noite, turma. Então, só fazendo... Tá todo mundo aí? Todo mundo ouvindo? Obrigada, filho. Sim. Regina, e só colocando. Então, agora eu não vou me replanejar antes de receber essas últimas orientações sobre as avaliações. A professora Luciana ficou de me encaminhar um e-mail explicando tudinho. Eu vou esperar esse e-mail para que eu possa passar a atividade, tá? Sim. Porque a gente já se planejou, eu já tinha me planejado, aí com a pandemia me replanejei. Aí o replanejamento, vou voltar atrás, que eu não esperava que as provas fossem ser semana que vem. O que é importante dizer para vocês é que semana que vem a gente não vai ter aula, só reiterando. Eu sei, a Luciana colocou lá no grupo. Colocou, né? Então, a gente não tem aula online. Por quê? Porque vocês vão precisar de um tempo para confeccionar essas atividades e encaminharem para a gente, através do AVA. Volto a dizer para os alunos, não mandem atividade pelo WhatsApp. Eu vou considerar que não me mandou, porque eu não tenho como acompanhar. Imagina, uma pessoa que trabalha em tantos locais, acompanhar todos os privados, não tem como você salvar lá e ver Agora, que aquele professora, eu não tenho esse link para entrar para mandar, não apareceu para mim ainda. E a outra aluna também me disse isso, que não estava aparecendo como o meu mandar. não tem, eu entrei aqui agora, estava olhando aqui, vi até uma mensagem que a senhora, um e-mail que a senhora tinha colocado lá, mas para mim não aparece. Eu estava seguindo aqui o vídeo, não aparece para mim. A gente tem que ver até nível de coordenação, né? Se fala com a TI, com quem que fala para ver esse processo. Eu peço desculpas também, que eu tô com a voz um pouco anasalada. Hoje eu tive uma sinusite terrível. Eu cheguei no trabalho normal e, de repente, comecei o nariz ficar ardendo e muito escorrendo o nariz, coriza, tá bom? Sim. E aí hoje a gente vai falar sobre rancenias. É uma aula um pouquinho longa, mas é muito boazinha de dar. Eu tinha até feito uns gráficos, mas eu acho que eu não salvei, porque foram de madrugada, e aí eu fui procurar agora, eu acho que não salvei, mas eu vou ficar devendo para vocês para poder mandar posteriormente, tá bom? E aí, volto a dizer... Tá em qual encontro a aula de hanseníase? Hanseníase, a aula tá no encontro... Deixa eu ver aqui. Vou baixar aqui. 3 ou 4. Ah, tá. 3 ou 4. Achou? Vou procurar aqui. 3. Sim. Achou? É no 3? 3. 3, né? Ah, ainda bem que eu lembrei. Gente, a aula tá no encontro 3, tá postadinha lá, para quem ainda tá meio perdido na disciplina, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a mesma aula. Eu quis dar uma modificada, mas eu acho que eu não salvei, ou pelo menos eu não encontrei o arquivo recente, tá? E aí eu peço para vocês que mantenham os microfones desligados. Eu dou a aula, quem tiver dúvida, abre meu microfone, faz a pergunta e depois fecha de novo. Essa dinâmica de todas as aulas que está sendo adotada. Quem está entrando agora, volto a dizer, os temas dos trabalhos eu só vou passar, só vou concretizar, para não ficar essa confusão de programação, assim que a faculdade disser um direcionamento. Disser assim, vai ser só prova, só trabalho em equipe. Não, vai ser trabalho individual, ainda não tem esse direcionamento. Então, eu estou esperando o direcionamento da faculdade para poder tratar disso aí, ok? Outra coisa que é importante falar, alunos que estão com problema no portal não poderão ser pontuados. Gente, desculpa, isso não é uma coisa minha, é institucional essa regrinha. Então, todos têm que estar atentos se estão ou não com o nome regularizado ao portal, tá certo? Essa aula também, ela ficará gravada. Qualquer pessoa, em qualquer momento, pode acessar seu AVA, que vai estar lá esse momento que a gente está conversando. Tá bom? Utilizando o programa Teams, né? Lógico. Eles sabem. Eu vou compartilhar agora com vocês aqui.
Só um minutinho. Não, cliquei nos 3 pontinhos. É besteira. 3 pontinhos. Não, Aqui. Não tá indo. Não tá indo. Bloqueou. Compartilhar. Deu. Eu acho que é a instabilidade da internet, não é? Uhum. Não é não? Parece. Parecendo, porque a gente está entrando um pouquinho mais tarde. Quando eu estava entrando cedo, deu? Deu. Né? Não, deu não. Tá aparecendo os slides. Tá aparecendo? Engraçado, para mim não Pra mim, aparece. tá. Para ela tá aparecendo os slides. Tá aparecendo? Tá aparecendo, aí bota aqui no meu. Agora sumiu de novo. Sumiu? Sumiu. Ah, mas A internet hoje tá ruim. a internet hoje tá ruim, viu? Vou tirar Tá, o tá vídeo engatado. pra melhorar também. Vou tirar um pouquinho o vídeo para ver se melhor. Para ver se a gente consegue. Tá. Compartilhar. Acho que só faltou o vídeo. Não. Tá aparecendo. Tá? Tá. Agora foi. Vamos lá. Gente, a gente vai falar sobre hanseníase, né? Hanseníase é uma doença muito antiga mesmo. Conhecida também como doença de Hansen ou lepra. Popularmente conhecida, tanto o nome popular que a gente tem, morféia, mal morfédico, mal de São Lázaro, peste negra, né? Ela é uma doença transmissível de evolução crônica causada pelo Mycobacterium leprae, mais conhecido como bacilo de Hansen, que é um bacilo álcool-ácido resistente, dotado de baixa patogenicidade. Então, olha, e ele tem esse formato, realmente formato meio de bastonetes, porque ele é bacilo, né? A composição dele. Por que a gente diz que a doença de Hansen, a hanseníase é uma doença de baixa patogenicidade? Ela é uma doença altamente infecciosa, quer dizer, assim, a gente transmite, é muito fácil a transmissão de pessoa para pessoa, a gente fala que a infectividade é alta, mas ela tem baixa patogenicidade. O que é essa baixa patogenicidade? Várias pessoas tiveram contato com a hanseníase e não desenvolveram a doença. Ou seja, elas criaram até uma certa resistência à doença. Lógico, porque para que essa doença se desenvolva, ela precisa também de um local ideal para que haja esse desenvolvimento. Ok? Entendido? Todo mundo entendeu o que é baixa patogenicidade e elevada infectividade? Deu para entender, Regina? Sim. Turminha, essa turma é mais calada. Tá todo mundo caladinho aí. Vamos interagir, turma. Depois eu quero olhar o rostinho de vocês. Nem a Érica não está em online, não? A Érica não é dessa turma? É. Porque eu não dá para olhar aqui. Essa pessoa falando que não tá vendo a senhora aqui. Ah, tá. Deve ser. Porque hoje a internet está pior. Eu achei. Tive dificuldade de compartilhar. A infecção, ela acomete de preferência a pele e o sistema nervoso periférico.
podendo também invadir as mucosas nasal, laríngea, orofaríngea, olhos e vísceras, restringindo até mesmo, impedindo as atividades profissionais e sociais do paciente. Gente, vamos comentar que a hanseníase é uma doença que deixa o paciente muito feio, né? A aparência dele fica muito deformada na sua fase avançada. E isso faz um isolamento social muito grande para esse paciente. A rejeição por parte da família, seu cônjuge e uma série de fatores. Embora seja uma doença muito antiga, a hanseníase ela vem acompanhada de muitos problemas sociais e muitos estigmas. Aqui mesmo, eu adoro falar essas coisas para um aluno. Aqui mesmo no Maranhão, a gente teve uma realidade muito diferente de hoje. A gente tinha aquele hospital Aquiles Lisboa, que é a referência para os pacientes portadores de hanseníase aqui no Maranhão. Ele fica ali próximo para lá do Anjo da Guarda, dentro do Anjo da Guarda. Então, ali, historicamente, é importante para a gente, enquanto profissional da saúde, entender por que esse hospital foi para tão longe. Por que ele ficou tipo um mausoléu por muito tempo? Porque as pessoas elas eram depositadas lá como objetos mesmo, para morrer. As pessoas elas eram banidas da sociedade. Se elas fossem leprosas, era um tabu enorme, eram cheios de tabu. Então, é importante a gente, quanto enfermeiro, saber dessa rotulação do paciente hanseniano. Por isso que muitas vezes há uma rejeição por parte dos profissionais de saúde em trabalhar com doença infecto-contagiosa. Porque como a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, os profissionais ficam com aquela angústia, aquele receio de acometimento. E aí acaba contribuindo para a hostilização dessa população. Porque se eu, que sou um profissional de saúde, eu não quero me expor, nem trabalhar com esse tipo de paciente, imagine a sociedade, não quer nem a proximidade. Então, naquela época, a solução que se achava para lidar com os leprosos era excluir da sociedade e colocar num lugar bem, uma casa de apoio, como se fosse um hospital, um asilo, algum lar de cuidados, e para que essas pessoas morressem mesmo sem falta de assistência. Na ausência de assistência, tá bom? Eu trouxe essa reflexão para que todos pensem. Então, gente, conforme o Brasil 2018, no período de 2012 a 2016, foram diagnosticados 151.764 casos novos de hanseníase no Brasil. Eu já até falei para vocês que eu nunca fui uma enfermeira muito voltada para a estratégia de saúde da família. Nunca fui. Eu sempre fui uma enfermeira hospitalocêntrica. Só que o que acontece? A hanseníase, ela sempre me acompanhou. Porque a gente não pode vislumbrar esse total de casos da hanseníase somente como caso da atenção básica. A gente pega vários pacientes, ou que possuem hanseníase na unidade hospitalar, ou que tenham tratado da hanseníase, ou que estão em quadro de recidiva, quer dizer, o ressurgimento da doença. Então, a hanseníase é uma doença ainda com alta incidência, onde foram diagnosticados 151.774 casos novos de hanseníase, o que equivale a uma taxa média de detecção de 14,97 casos novos para cada 100 mil habitantes. Gente, é muita gente. A gente pensa assim, professora, quase 15 para 100 mil, não é muito, não. Se você for entender o tempo de exposição da doença e você for compreender o tipo de dano que a doença causa, é muita gente, tá? Entre estes, 84.447 casos novos ocorreram no sexo masculino, o que corresponde a 55,6% do total, sendo considerado ainda problema de saúde pública. A hanseníase, gente, ainda é um problema grave de saúde pública. Esse ano, a gente teve um mês, Janeiro Roxo. É um mês que a gente faz uma educação em saúde e o país todo faz atividades voltadas para a prevenção da hanseníase. Vocês precisam ver como a gente consegue captar casos sem diagnósticos. Então, é muito importante a gente ter essa impressão. Para isso, eu trouxe essa reflexão para vocês. Quais seriam as melhores estratégias
para reduzirmos os dados epidemiológicos, quer dizer, o número de casos. Qual seria a estratégia dentro da hanseníase para a gente conseguir diminuir o número de casos? Quem gostaria de pontuar alguma coisa? Dá um tempinho para vocês pensarem, 2 minutinhos. Qual seria a estratégia para a gente reduzir os danos epidemiológicos? Desculpa. Alguém? Alguém gostaria de pontuar? O que a gente poderia fazer? O tratamento da hanseníase, gente, ele é bastante longo. Então, a gente tem vários estudos. Se você colocar lá no Google Acadêmico, artigo que fala do abandono de tratamento da hanseníase, nós temos vários tratamentos da hanseníase. Primeiro, a população que mais é acometida é a população vulnerável, aquele que pode ser morador de rua, drogado, viciado, desnutrido. Então, que vai ter a doença. E por ser um tratamento longo, eles desistem logo. Acham que não vão ser curados. Né? Porque a gente tem a multibacilar, que o paciente tem que ter no mínimo 1 ano de esquema de tratamento. Então, 1 ano é muito tempo para você estar tomando todo dia aquela rotina, aquela disciplina de medicação. Então, uma das causas seria, um dos motivos que a gente poderia diminuir o número de casos de hanseníase era otimizar a monitorização dos pacientes tratados para hanseníase. Seria uma estratégia. Outra estratégia, algum tipo de bonificação para esse paciente acometido. A gente não tem isenção de imposto para quem tem câncer. Então, para quem tem hanseníase, qual tipo de bonificação a gente poderia fazer? Investir mais em técnicas de diagnóstico precoce, orientações, a maior fortalecimento da educação em saúde. Então, tudo isso são ferramentas, são instrumentos para reduzir o quê? O número de hansenianos, tá bom? O agente etiológico da hanseníase foi descoberto pelo Gerhard Amauer Hansen, em 1873. Trata-se de um bastonete gram-positivo, álcool-ácido resistente, onde o bacilo ele é encontrado em abundância, chegando a formar arranjos em novelos. Então, eles ficam realmente em forma de bastonetes e que eles ficam se emaranhando, formando quase uns arranjos em novelos. Tal situação ocorre mais nas formas contagiosas da doença, a virchoviana e a dimorfa. Então, gente, as fases mais graves da doença é a fase virchoviana. É o tipo mais grave de hanseníase. O seu tratamento, ele dura no mínimo 1 ano. Porque o bacilo, ele reproduz-se em aproximadamente 13 dias. E pode permanecer viável no meio ambiente ainda não mais que 9 anos. Então, a gente tem que entender que as formas mais contagiosas da doença são as formas chamadas de multibacilar, que a gente vai ver mais na frente. O que é uma forma de hanseníase multibacilar? É aquela que vai possuir na sua configuração mais de 5 lesões, tá? Então, é a que mais transmite. Mais para frente a gente vai falar nisso também. Qual é o agente etiológico? O principal agente etiológico, gente, é o homem. O homem é o doente da forma bacilífera, multibacilar. Isso quer dizer o quê? O hospedeiro é um homem, então, qual é a única forma de transmissão dessa doença? Através de que animal? Através do homem. Só que tem alguns estudos que eles relatam a presença e transmitibilidade em tatu e chimpanzé. Mas a maioria das indicações do Ministério da Saúde diz que o homem ainda é o único reservatório e, em contrapartida, um único meio de transmissão dessa doença. Ele é considerado uma doença de alta infecciosidade e baixa patogenicidade, como eu falei. O que é a alta infecciosidade? É a capacidade de ser transmitida de um paciente para o outro. Então, ela se transmite facilmente. E baixa patogenicidade. O que é baixa patogenicidade?
é eu já ter tido contato com a doença, só que eu não desenvolvo ela. Eu só fico autoimune como se eu tivesse tido ela, tá bom? Deu para entender? Professora, um minutinho. Tem muita gente que não está conseguindo entrar. Estão me mandando estão me mandando mensagem. A Érica mesmo, ela não aparece nem a tua voz, nem nada para ela. Mas ela está na turma? Tá. Ela entra, mas ela não consegue nem ouvir a senhora. Ela vê a Márcia, né? A Márcia está online, ela consegue ver a Márcia e não consegue ver a senhora nem ouvir. Uma outra menina aqui está me mandando mensagem que ela não está conseguindo também. Rapidinho. Mas é a instabilidade da internet mesmo. Deixa eu ver se as pessoas estão falando aqui no grupo. Só um minuto. Várias pessoas estão tentando entrar. Mas tem várias pessoas entrando, Regina. Regina? Oi? Você está conseguindo falar com eles porque é estabilidade da internet? Você conseguiu colocar aí? Eu coloquei aqui, que elas estão me chamando aqui no privado, elas não estão falando no grupo. Infelizmente, a internet, sabe? Porque eu também tive dificuldade de anexar o conteúdo. É a internet mesmo. Tá bom, estou falando com elas aqui, pode continuar a sua aula. Tá bom. Assim, todo mundo entendeu que a autoinfecciosidade e baixa patogenicidade? Isso é importante porque a gente leva esses termos para a vida toda. As vias de eliminação mais importantes são as vias aéreas superiores e soluções de continuidade da pele, com ferimentos e úlceras. A pele tem ferimentos, gente, com muita lesão de continuidade, aquela famosa salmoura, que a gente fala grosseiramente, secreção mesmo. E essa secreção, ela é contagiosa. E as vias aéreas também superiores através de gotículas. Fatores ligados ao hospedeiro. Qual o fator propício para um paciente desenvolver hanseníase? A desnutrição. Por isso que, às vezes, a gente vê pessoas que têm condição financeira em estado de desnutrição, a equipe médica se preocupa e diz, olha, você tem que se nutrir melhor. Por quê? Porque a desnutrição é um ambiente fundamental para o desenvolvimento de várias doenças, ou seja, para o aumento da patogenicidade. Quais seriam os fatores ligados ao meio ambiente? Precárias condições de saneamento, baixa situação socioeconômica. Período de incubação. A hanseníase, gente, é uma doença de longo tempo de período de incubação. Ela dura em média de 2 a 7 anos. E períodos mais longos, ela pode ficar sem desenvolver sintomas por mais de 10 anos. Isso aqui é questão de concurso, sempre cai. Qual é a doença infecto-contagiosa que tem a lacuna de incubação, o corte de incubação muito elevado? A hanseníase é uma delas, tá bom? Então, quais são os tipos, as formas que nós dispomos da hanseníase? Nós temos as formas paucibacilar, a forma multibacilar. A forma paucibacilar é aqueles casos que tem até 5 lesões de pele. A multibacilar, ela tem o quê? Ela tem casos com mais de 5 lesões de pele. Tipos de hanseníase do tipo paucibacilar. Nós vamos ter o tipo tuberculoide, que é um tipo de hanseníase do tipo multibacilar, que ele possui resistência alta, reação mitizuda positiva,
bacterioscopia negativa, lesões bem delimitadas e com estrutura histológica tuberculose. Eu vou falar em alguns termos aqui, gente, não precisa vocês se assustarem. Reação mitizuda e bacterioscopia. Esses dois são exames orientadores, norteadores no processo da hanseníase. É que vão me dizer o quê? Se o paciente tem ou não tem hanseníase, tá? O tipo virchoviano, resistência nula ou baixa. E reação Mitsuda negativa, bacterioscopia positiva, lesões nodulares ou com limites imprecisos e com estrutura histológica granulomatosa. Há um predomínio muito grande de células de Virchow. A hanseníase, uma das células que faz a transformação no corpo da pessoa é através das células de Virchow. É o tipo mais grave de hanseníase. E essas células, ela é o tipo mais grave de hanseníase, lógico, mas tem que ter um meio propício para desenvolvimento. E no caso, a desnutrição é uma boa opção. O grupo de hanseníase do tipo indeterminado, ela tem uma resistência variável, o teste Mitsuda positivo ou negativo, baciloscopia negativa, lesões cutâneas maculosas, hipocôndricas e ou eritomatosas. A gente vai já aprender tudo isso, que é uma lesão, o que é uma placa, tá? Grupo de morfobivalente, resistência geralmente baixa, Mitsuda duvidoso ou negativo, lesões infiltradas, com concentrações clínicas e cor variáveis. Baciloscopia positiva. Essa primeira parte é um pouco mais maçante, mas já já vocês vão entender de uma forma mais tranquila. Tipo Virchow. Olha aqui o tipo de hanseníase, um tipo tuberculoide. Olha como é que fica a lesão. E ela tem resistência alta, reação Mitsuda positiva, bacterioscopia negativa, lesões bem delimitadas e com estrutura histológica tuberculoide. Aí nós temos casos com mais de 5 de lesões da pele, que é o que? O tipo de caso de hanseníase, a multibacilar. A multibacilar, que nós temos que formações, que classificação? Virchoviana e dimorfa. Grupo dimorfo ou bivalente, ainda um tipo de hanseníase multibacilar. Resistência geralmente baixa, lesões infiltradas com características clínicas. Primeiramente, o que é um infiltrado celular? Gente, o infiltrado celular é isso bem aqui, ó. Você vê que há uma mudança na espessura da pele desse doente. Diferente de uma mancha, o infiltrado, ele tem uma diferença na densidade da pele. Aqui é uma pele que está mais ou menos normal. No infiltrado celular, você tem um engrossamento dessa pele. É diferente de uma mancha e é diferente de uma placa. Que não há esse engrossamento, esse aumento de camada tão expressivo quanto no infiltrado celular. Tá me faltando as palavras, tá bom? Aí nós temos o tipo virchoviano, que é uma predominância das células de Virchow, que a resistência ou é nula ou baixa, resistência Mitsuda negativa, bacterioscopia positiva, lesões nodulares ou com limites imprecisos, e com estruturas histológicas granulamatosas, com predomínio de células de Virchow. Como que é esse diagnóstico? Como é, gente, que eu sei que uma pessoa tem hanseníase? O diagnóstico dela é clínico, é no olhômetro, tem que olhar e avaliar. Qualquer das lesões cutâneas descritas anteriormente, com distúrbio de sensibilidade, configura-se em hanseníase.
Eu não sei se vocês lembram, uns anos atrás, tinha uma propaganda na TV do Ministério da Saúde para a prevenção de hanseníase precoce. E mostrava uma pessoa na cozinha sem sentir a chama do fogão. Então, isso é a perda da sensibilidade ocasionada pela hanseníase. Então, o paciente realmente sofre disso. Ele perde realmente a perda de sensibilidade. Então, o diagnóstico é clínico, o médico examina, viu que o paciente tem lesão, tem infiltrado, tem placa, e ele está com diminuidade da sensibilidade, ele é um caso sugestivo de hanseníase. Aí, na avaliação, há necessidade de colher toda a história e as condições de vida do paciente, tá? Opa, desculpa, gente. Na história, as condições de vida do paciente, a gente tem que saber avaliar. Ele já morou numa área que tinha pacientes com hanseníase, era área endêmica de hanseníase. Precisa também, na avaliação, identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade ou comprometimento de nervos periféricos. Gente, eu confesso que a hanseníase é uma doença que eu tenho assim, uma certa aquela aversão, a palavra certa é aversão. E eu sempre observei no meu corpo, depois que eu me entendi como enfermeira, será se eu estou com alguma lesão hanseníana? Será se essa mancha é só uma mancha branca? Não pode ser uma lesão por hipocromia, causada por hipocromia, perda da coloração da pele? Então, eu me avalio muito. Eu acho que se todo mundo tivesse a possibilidade desse entendimento e de um diagnóstico precoce para hanseníano, com certeza a gente diminuiria as estatísticas mundiais. Vamos dar um copo de água. Aí a gente vai ver agora, para a gente fazer um diagnóstico clínico, o médico ele precisa entender um pouco da dermatologia desse paciente da hanseníano. Então, o paciente ele precisa ter uma manchas pigmentares ou discrômicas, placa ou infiltração. O que seriam as manchas pigmentares? É a ausência, diminuição ou aumento da melanina ou depósito de outros pigmentos ou substâncias da pele. Placa é lesão que se estende à superfície por vários centímetros. A placa, gente, ela é bem definida, ela tem os bordos bem definidos, né? Pode ser dividida, pode ser classificada em individual ou constituir aglomerado de placas. Eu posso ter a plaquinha tanto lá sozinha como uma série de placas acomodadas juntas. A infiltração. Há um aumento da espessura, como eu já falei, e consistência da pele. Obrigada. Com menor evidência dos sulcos, dos limites imprecisos, acompanhando, às vezes, de eritema discreto. Eritema, processo inflamatório, né? Licença. Pela vitopressão, surge fundo de cor café com leite. Então, gente, as lesões, elas são dos mais variados tipos, podendo até ser simples lesões esbranquiçadas, até lesões com deformidades de nervos periféricos. Então, a hanseníase é uma doença, embora de baixa patogenicidade, muita cronicidade, ela evolui de forma lenta, mas ela é capaz realmente de fazer uma malformação geral com esse paciente, se não for tratado. Deu para entender, gente? Isso aqui tudo não é muito novidade para vocês, não é isso? Alguma novidade? Não. Turma? Não. Tranquilo? Não, tá tranquilo. Sim. Sim. Ah. Será que as pessoas não estão ouvindo, Regina? Tô ouvindo, professor. Não, né? Tá um silêncio. Gente, vamos ouvir. Olha, a gente tem que tirar nossa fotinha. Tá terminando quase o período. Vamos pensar assim. Força e concentração. Não vamos deixar eu falando, hein? Não, senhora, estamos aqui. Ah, muito bem. Esse que eu gosto de ver. E essa aí falou com firmeza. Vamos continuar, porque quem perde tempo, nem relógio perde tempo. Tá? Vamos que essa é coisa do inimigo para a gente perder ano, perder período, não ter os projetos aí definidos. Eu sempre falo isso, é coisa do inimigo. Vamos que vamos.
Então, gente, alterações dermatológicas mais comuns, resulta na presença da derme infiltrado celular, às vezes com edema e vasodilatação. Aquele infiltrado que eu falei, que há uma mudança lá na espessura da pele, ele pode ter a forma de tubérculo e de nódulo. O tubérculo é uma designação quase que a gente não usa mais, e significa pápula ou nódulo, que evolui deixando cicatriz. A gente usa muito a terminologia nódulo, que é uma lesão sólida, redondinha, circunscrita, elevada ou não, de 1 a 3 centímetros de tamanho, né, que trata-se do processo patológico, que se localiza na epiderme, derme e ou hipoderme. Na verdade, o nódulo, gente, ele pode ser uma lesão mais palpável do que visível. Então, para que a gente realmente faça uma análise dessa presença de deformidade da pele, da derme, a gente tem que avaliar o que é um nódulo. Ele pode muito bem estar comprometendo mais internamente, tá? A pele do paciente. Fora essas alterações dermatológicas mais comuns, nós temos também as alterações neurológicas. Primeiramente, há uma dor e o espessamento dos nervos periféricos. Gente, os pacientes referem muita dor. Perda de sensibilidade das áreas inervadas por esses nervos, principalmente nos olhos, mãos e pés, podendo chegar à incapacidade. Como os nervos eles ficam muito acometidos e deformados na área da pele e hipoderme, a gente também há muita alopécia, a perca dos pelos, né? E aí as pessoas ficam com uma aparência muito ruim. Imagina, você sem a sobrancelha, você sem um cílio. É muito estranho, né? Por isso que, às vezes não. O paciente hanseníano, ele nunca é um paciente bonito. Ele sempre é um paciente que ele te choca pelo poder de deformação que o bacilo de Hansen tem, a nível tanto de sensibilidade, comprometimento mesmo com a movimentação com os membros, até situações mais severas. Quais seriam os exames realizados? Gente, na consulta de enfermagem da hanseníase, dos programas de hanseníase, é muito interessante aqueles testes que eles fazem com microfilamento, né? Para avaliar a sensibilidade da pele. Aí aqui eu vou falar só dos exames diagnósticos para a hanseníase. São exames simples, que é a baciloscopia de pele, o esfregaço intradérmico, ele vai lá, tira um pouquinho daquela ferida, algum exudato, e coloca numa lâmina para fazer analogia. E o teste Mitsuda também é só um teste pequeno, sem muito aparato químico para realizar. Existe dermatose com sinais e sintomas semelhantes à hanseníase, como eczématidis, nevacrômico, pitiríase. Já tinha começado. Agora que me convidaram. Que doidice, hein? Ei, gente, boa noite. Ah, não, conversar agora. Turma, eu só peço a vocês que desliguem os microfones. Todo mundo com esse problema. Ei, professora. Oi? Boa noite, é Márcia que está falando. Oi, Márcia. O que acontece? Eu estava falando aqui com o pessoal, é porque dia 1º, quando a senhora abriu a última aula, a senhora abriu errado, ela não finalizou, então os alunos estão todos no 7, no encontro 7, por isso que o pessoal está no outro grupo, aí eu estou convidando eles para poderem virem para o encontro certo. Ah, quer dizer que não encerrou? Não encerrou, aí tá tendo 2 aulas ao vivo, entendeu? Aí o pessoal tá tudo entrando, nenhum. Deixa eu te dizer, Márcia, eles encerrou, é porque fica lá a gravação e você pode reiniciar, talvez alguém Exatamente. Aí eles estão no encontro errado, por isso que o pessoal não está conseguindo entrar. Eu estou convidando eles aqui para poder eles virem para o encontro certo. Tá, tu quer que eu te dê um tempinho, 10 minutinhos?
Rapidinho, eu vou só botar quem eu tô vendo que tá online aqui rapidão, aí eu creio que conforme for eles falam no grupo. Tá, eu vou dar uns 5 minutos, tá bom? Tá bom, vou convidando aqui. Só um pouquinho para quem tá aí já online, gente. É porque eu tava achando estranho que essa turma é bem participativa. Porque tá ruim de fechar. Normal. Falei. Acho que eu não vou, não. Eu não tô conseguindo, não. É que o pessoal estava entrando pelo link, e o link cai no encontro 7. Eu entro Exatamente, exatamente. porque é isso que está acontecendo. Aí, fala no grupo, Regina, para quem tá querendo, aí eu vou... Eles é que tem que encerrar, eles é que estão entrando errado. Eles estão entrando errado, eu não entrei errado, não. Dessa vez eu tô limpa, né, Regina? Mas segunda-feira eu entrei na tua turma, mas hoje eu entrei certinho. Só avisa aí eles que eu tô esperando um pouquinho. Eu espero. Eu espero um pouquinho, mãe. Tá difícil para todo mundo isso aí, tá? Todo mundo aprendendo ainda. Tem gente que tá rejeitando aqui. Só adicionei aqui quem aceitou. Teve uma galera que recusou, acho que dá para prosseguir a aula já. Olá, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Vamos lá. Eu estou falando aqui, gente, de alguns testes diagnósticos para hanseníase. O exame para hanseníase, ele é mesmo clínico. O médico, ele avalia, o enfermeiro, ele avalia pelo tipo de lesão que esse paciente vai ter. Mas a gente pode fazer, sim, uns exames específicos para confirmar. Que exames seriam esses? Professora, é um exame muito mirabolante? Não, não é. São exames simples. É uma baciloscopia, que é feito um esfregaço lá da lesão, da ferida, colocado numa lâmina, e o teste Mitsuda, que é um teste também só com secreção de continuidade, nada demais. Existem algumas dermatoses. O que são dermatoses? Doenças de pele com sinais e sintomas semelhantes à hanseníase, tais como psoríase rósea de Gilbert, eritema solar, eritrodermíase, eritemas difusos vários, eritema nodoso, dentre outros. A tuberculose, a sarcoidose, os xantomas, são várias doenças de pele que são parecidas com a hanseníase, tá? Nós temos também alguns tipos de complicação ou reações hanseníacas. São classificadas reação tipo 1 e tipo 2. O que seria reação tipo 1 ou reação reversa? É um tipo de reação onde o paciente ele pode apresentar novas lesões dermatológicas, manchas ou placas, infiltração com alteração de cor, edema nas lesões antigas, com ou sem espessamento de nervos periféricos. E nós temos o quê? A reação tipo 2,
do paciente, que pode apresentar o quê? Um eritema nodoso rancênico, nódulos subcutâneos doloroso, acompanhados ou não de febre, dores articulares e mal-estar generalizado. Então, gente, essas complicações ou reações rancênicas, quem já presenciou, cuidou, sabe que o paciente ele fica muito acometido. Essa reação do tipo 2, em que os nódulos subcutâneos são muito dolorosos, muito deformadores dos nervos periféricos, é observado. E qual a conduta que deve ser feita? O tratamento para a doença de uma forma geral, analgesia, apoio psicológico, tá? São uma série de cuidados que a gente tem que estar direcionando para esse tipo de reação rancênica. As lesões dos nervos e a incapacidade provocada pela hanseníase podem ser acentuadas pelos estados reacionais. Frente à suspeita de reação suspênica ou rancênica, deve-se avaliar e diferenciar o tipo de reação rancênica, investigando fatores predisponentes. Foi infecção, foram infestações por distúrbios hormonais, emocionais e outros. Então, toda vez que eu tiver uma reação rancênica, o motivo dessa reação tem que ser investigado. Gente, são pacientes com difícil tratamento. Quando tem um médico que trabalhou comigo há muitos anos atrás, ele fez o doutorado dele trabalhando com rancenianos. E a gente tinha uma dificuldade enorme, era a investigação das formações das reações rancênicas. A gente teve uma dificuldade enorme. Por quê? Porque são pacientes que sentem muita dor, eles estão no estado de nutrição bastante avançado, bastante complicador e comprometedor do tratamento. Então, esses pacientes, eles internavam e a gente tinha que fazer todo um acompanhamento com eles, tá? Gente, o tratamento da hanseníase, esse tratamento, gente, ele despenca em concurso. Todo concurso para enfermeiro generalista, ele despenca. Ele é baseado em poliquimioterapia. A sigla é PQT. Gente, professor, o que é poliquimioterapia? Não é nada mais, nada menos, gente, de medicamento. Medicamento do começo ao fim. Qual o objetivo desse tratamento? Eliminar o bacilo e evitar a evolução da doença. Os medicamentos, eles devem ser administrados nas unidades básicas de saúde, de forma ambulatorial, seguindo o esquema de classificação paucibacilar e multibacilar. É o seguinte, nós vamos ter 2 tipos de tratamento. Nós vamos falar aqui, gente, só de adulto. Nos casos de criança, gestante, aí vocês vão pesquisar. Mas a gente está falando aqui de doentes adultos, tá? Existem 2 tipos de tratamento. Um tratamento voltado para hanseníase paucibacilar e o outro voltado para multibacilar. No esquema da paucibacilar, é bem mais fácil, gente. Por quê? Porque, vamos só relembrar aqui, ele não é um tipo de hanseníase mais grave. O tipo de hanseníase mais grave, ele é o quê? É o multibacilar. E você lembra que não só são 2 remédios, são 3 remédios. Se ele é multi, tem mais lesões e com isso precisa de mais remédios. Então, aqui no Pauci, eu só trato com 2 remédios. A rifampicina e a dapsona. Lembrando para vocês, existe também aqui dose de medicação supervisionada. Professora Flávia, eu não sei o que é isso. O que é essa dose de medicação supervisionada? Ele é dado lá na UBS, na Unidade Básica de Saúde, na presença de um profissional de saúde. Então, o esquema paucibacilar, ele é baseado em 2 medicamentos, a rifampicina e a dapsona, que são acondicionadas na mesma cartela. A rifampicina, nós tem a dose que a gente tem que tomar, administrar supervisionada, é 600 miligramas de rifampicina. Só que a cápsula não vem em 600, ela vem 2 de 300. Então, você faz no primeiro mês 2 cápsulas de 300 miligramas. Acompanhado de quê?
meus caros alunos, acompanhado de uma dose mensal de 100 miligramas, também supervisionada. Eu estou fazendo um acompanhamento para hanseníase. Eu vou na UBS, Regina é minha enfermeira. Ela vai me administrar o quê? 2 medicamentos de 300 miligramas de rifampicina e uma dapizona de 100. E eu, na minha casa, eu vou tomar diariamente a dapizona. Ah, professora, eu já estou 5 meses no tratamento, já estou de alta? Não. Você, para ser considerado um paciente de alta, você tem que ter, em média, 6 doses supervisionadas. Em até 9 meses. Eu não posso estender mais que isso. Você tem que estar tomando as 6 doses na frente lá do funcionário da UBS, supervisionado. Entendido, gente? Turma? Entendido. Entendido? Eu entendi, eu expliquei sem muito rodeio, porque eu queria dar assim, os macetes para vocês. Como é chatinho, para quem não tem muita, ainda não aprendeu muito, eu queria dar com macete. Eu vou repetir o que eu falei. O esquema, porque cai muito em concurso, então vocês têm que passar pelo menos num concurso, gente. Então, o esquema, ele se divide em 2. A multibacilar e paucibacilar. A multi, ela já diz, ela é multi, ela tem mais de 5 lesões, ela é bem maior. Então, ela tem 3 medicamentos. A pauci, ela é menor, ela é aquele tipo de hanseníase que só tem até 5 lesões. Então, a gente só usa 2 medicamentos, a rifampicina e a dapizona, que é um corticoide, corticosteroide. A rifampicina, ela tem que dar uma dose diária de 600 miligramas. Só que o Ministério da Saúde, ele disponibiliza a dosagem de 300 miligramas, tá? Então, eu vou dar 2 comprimidos de 300 miligramas de rifampicina e mais um comprimido de 100 miligramas supervisionado de dapizona. Isso a dose supervisionada. Professora, eu vou para casa, não tomo nada? Não, você tem que tomar diariamente a dapizona, a sua dose individual que o paciente toma. Qual é o critério de alta, meus amores? São 6 doses de dose supervisionada, e isso tem que estar sendo tomado em até 9 meses do início do tratamento. Entendido? Entendido? Sim, sim. Porque senão eu não consigo avançar. Se não entender agora, não vai memorizar. E às vezes no livro eles botam uma complicação. Já já eu vou fazer um resuminho também da classificação da hanseníase. Já já. Para condensar na mente de vocês. Eu gosto muito de aprender prestando atenção, mais do que na leitura, eu fixo mais. A multibacilar, como ela é multi, ela é mais, ela pode ser mais de 5 lesões, nós vamos ter 3 medicamentos para tratar. A rifampicina, que é igual a pauci, a dapizona, que é igual a pauci, mais a clovazimina. Então, vamos ter 3 medicações. Professora Flávia, como vai ser o esquema? A mesma coisa. A rifampicina, 2 comprimidos de 300, associado a quê? A uma dapizona de 100 miligramas e a clofazimina, uma dose também mensal de 300 miligramas. Sendo que são 3 de 100, tá? E a de dapizona é só uma, sendo uma de 100. Professora Flávia, e depois, eu só vou dar esses 3 remédios, pronto, o paciente não vai mais tomar nada em casa? Não, diariamente ele vai ter que tomar essa dapizona dele. O tempo de tratamento da multi, gente, lembra, se no outro era 6 meses, podia me tratar até 6 meses a 9 meses, esse aqui eu tenho até 1 ano, porque é multi. Multibacilar é a forma mais transmissível que tem de hanseníase. Lembraram? Estão associando? Então, se eu transmito mais, quando eu for tratar, eu tenho que botar mais remédio para diminuir a transmissibilidade. Qual o critério de alta para a multibacilar? 12 doses supervisionadas. Sendo que eu tenho que... Então, se eu posso ter 12 doses supervisionadas, se não tiver nenhum efeito colateral brusco para essas medicações, eu posso terminar o tratamento em até 1 ano. Ah, mas não, o paciente ele não foi regularmente, ele teve problema de saúde na família, a mulher morreu, o sobrinho ficou desempregado que levava ele. Então você vai ter o quê? De 12 doses, você tem até 18 meses para completar.
o seu tratamento da multibacilar. Deu para entender? Sim? Deu, sim. Né? Eu acho que fui bem clara aqui no tratamento. Vamos só fazer uma recapitulação dos tipos de hanseníase, né? Eu sei que a gente já está um pouquinho avançado, mas para que vocês fixem. Ela pode ser do que tipo? Palse e multi. A classificação. O que é uma hanseníase do tipo palse bacilar? É um tipo de hanseníase com a transmissibilidade menor. E a balse e a multibacilar, ela já tem um nível de transmissibilidade bem grande. E ela pode ter mais de 5 lesões de pele. Dentro desse tipo de palse, eu vou ter o quê? O tipo de hanseníase indeterminada e o quê? E tuberculoide, né? Que são as fases mais amenas da hanseníase. E a pior parte, a parte venenosa da hanseníase, vai ser a virchoviana, que é um predomínio das células de Virchow. E qual outro tipo? A dimorfo, tá? São os piores tipos de hanseníase. Deu para entender essa revisãozinha que eu fiz? Essa recapitulação? Sim. Deu, né? É porque eu acho que fica mais didático falar assim. A equipe de saúde deve estar atenta aos efeitos adversos das medicações. Gente, são muitos efeitos adversos, como alterações gastrointestinais, alterações cutâneas, alterações hepáticas, hemolíticos. Tem paciente que fica ictérico, amarelinho, como uma cenoura, e é uma reação adversa à medicação que ele está tomando. Os casos de recidiva de hanseníase podem ocorrer no período superior a 5 anos, após a cura, sendo raros os casos considerados recidiva, o caso que completa com eficiência o tratamento PQT, que é palse bacilar, e que depois desenvolve novos sinais e sintomas da doença. Detectada a recidiva, o paciente deverá repetir o tratamento integralmente. Uma vez ele reincidivou, ele tem que o quê? O que ele precisa fazer? Ele precisa, depois de um tempo, voltar todo o tratamento, tá? Se for mais de 5 anos, ele é considerado curado, mas se ele tiver um sintoma nesse intervalo, ele é considerado reincidiva. Entendido? Questão de prova. Entendi. Turma, questão de prova. Agora eu não posso nem fazer isso, que vocês não estão acreditando, né? Está tudo marcado. Tudo certinho, porque os trabalhos podem ser questões. Pode ser uma prova disfarçada de trabalho. Olha os rostinhos de vocês. Quero tirar fotinha, viu? Olha que rostinho. Eita, gente, eu não vejo a hora de olhar vocês. Vamos falar um pouquinho mais sobre as formas de hanseníase, palse bacilar e multi. Os critérios clínicos para diagnóstico de recidiva. Até se o paciente for ter uma recidiva, a gente tem que investigar. Palse bacilar, que é a forma mais amena da hanseníase. O paciente poderá apresentar após a alta, por cura do trajeto de nervos, novas áreas com alterações de sensibilidade, lesões novas ou exacerbações, lesões anteriores que não respondem ao tratamento com corticosteroide, que é a dapizona, por menos de 90 dias. Multibacilar, o paciente pode apresentar após a alta lesões cutâneas e ou exacerbação de lesões antigas, novas alterações neurológicas que não respondem ao tratamento com talidomida e ou corticosteroide nas doses e nos prazos recomendados. Aí o paciente vai apresentar o que na multibacilar? Baciloscopia positiva ou quadro clínico compatível com pacientes virgens de tratamento. Então, o paciente, ele apresentou reincidiva, ele vai ter o quê? Na palse bacilar, ele vai ter dor no trajeto dos nervos, como antes, né? Novas áreas com alteração de sensibilidade. Na multi, ele tem diversas alterações neurológicas de novo e que não respondem ao tratamento. Então, professora, mas como é que eu vou acompanhar se esse paciente teve ou não teve recaída? Gente, é acompanhando mesmo. É fazer a estratégia,
o papel do enfermeiro da unidade básica de saúde, como tem que ser, acompanhando, conhecendo o paciente, enfim, ok? Tranquilo? Tranquilo, turma? Sim. Lá venho eu falar de novo de vigilância. Lá vem eu de novo falar de vigilância epidemiológica. Gente, o papel da vigilância epidemiológica, ele é formidável. E a hanseníase é também uma doença de notificação compulsória. Então, se eu tenho um paciente que eu tenho na minha área, eu trabalho lá na UBS em Barra do Corda, no município, no povoado de Barra do Corda, São João dos Índios. Lá no meu município, eu tenho um caso de hanseníase. Já fiz exame clínico, pedi para fazer um bar lá para ele, um esfregaço, uma coleta do esfregaço, deu positivo. Qual vai ser a tratativa? Qual vai ser o encaminhamento que eu vou dar a esse paciente? Principalmente, encaminhar os dados dele para notificação, porque ele é uma doença de notificação compulsória. Então, eu vou ter que informar a vigilância que eu tenho um caso positivo de hanseníase. Eu, enquanto enfermeira da atenção básica, isso não pode passar despercebido. Então, o objetivo da vigilância epidemiológica é detectar e tratar precocemente os casos novos para interromper a cadeia de transmissão e prevenir as incapacidades físicas. É importante a gente tocar nesse aspecto, gente. Quanto mais precocemente eu consigo detectar os casos mais precoces, menor será a transmissibilidade, porque as pessoas já vão estar orientadas como é o processo de transmissão. Então, quanto mais cedo eu fizer a vigilância epidemiológica, menor o número de casos. No caso de pessoas que tiverem contato com paciente com hanseníase, deverão realizar o exame dermatoneurológico, tendo como objetivo de iniciar o tratamento o mais precocemente possível, evitando a ocorrência de outros casos. Todas as pessoas que moram com contato, a gente chama de contatos, com hansenianos, eles devem ter medidas preventivas, tá? Porque quanto mais cedo se detecta que aquela pessoa ela é acometida por hanseníase, menor a possibilidade dele transmitir. O controle da hanseníase deve ser feito por meio de medidas ativas ou passivas. O que é a forma ativa dentro da vigilância? É a busca sistemática de doentes realizada pela equipe da unidade de saúde. Aí, por meio de quê? Investigação epidemiológica, exame de coletividade, inquéritos em campanha. Por exemplo, o mês Janeiro Roxo, que é o mês alusivo pelo Ministério da Saúde, a prevenção da hanseníase no país é uma forma ativa de vigilância epidemiológica. Quer dizer, eu tenho um mês, o objetivo é eu captar o caso lá na casa dele, que ele suspeita, ele foi fazer um bolo, quando ele pegou no forno, ele não sentiu aquilo no braço dele. Então, ele tem hanseníase e é uma forma ativa do modelo da vigilância epidemiológica. A forma passiva já seria aquela encaminhada pelo encaminhamento. Por exemplo, eu não diagnostico que aquele paciente tem hanseníase, mas ele vai para a minha unidade básica de saúde, eu encaminho ele a procurar um dermatologista. Olha, absurdo. Professor, isso não acontece, essa aberração. Acontece sim. Então, o tipo de vigilância, eu tenho que tipo de vigilância? Ativa e passiva. Todo mundo entendeu a diferença, turma? Sim. Sim. É bem tranquilo. Ativa, eu vou atrás. Passiva, eu não vou atrás. Eu espero que o problema seja resolvido por um encaminhamento. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui é importante, desculpem, até bocejei. Os contatos intradomiciliares, volto a dizer, gente, o que é contato intradomiciliar? Todas aquelas pessoas que convivem com o paciente. Então, todos os contatos intradomiciliares deverão receber a vacina BCG e D, mesmo sem a presença de sinais e sintomas de hanseníase. No momento da avaliação, independente de serem contados de caso paucibacilar ou multibacilar.
A aplicação depende da história vacinar. Se o contato não possuir cicatriz vacinal, deverá ser prescrita uma dose da vacina BCG. É o seguinte, todo mundo que convive com paciente portador de hanseníase, ele tem que vacinar. Mas se eu tenho uma história que o paciente tem um esquema vacinal completo, ele já é um adulto, hoje tem a marca da vacina, a necessidade de vacinar, ele é assintomático? Não. Então, aquela situação que está na carteira, que ele já foi vacinado, isenta ele de vacinar. Uma coisa também importante lembrar, turma, é que a gente só diagnosticar um paciente pela formação da cicatriz para vacinar ou não de BCG já é algo obsoleto. A gente não pode indicar só esse critério. Ah, tu tem a marca, então tu é vacinada para BCG. Não, a gente sabe que a gente viu na aula de tuberculose que tem um exame de PPD, não é isso? Para poder ver como é que está nosso fazer o teste tuberculíneo. Quem que lembra? Todos aí, todos estão aí? Sim, estamos aqui. Estamos sim, professor. Estamos sim. Ah, Sim. tá ótimo. Tá dando para compreender, turma? Sim. Ah, tá. Tá dando, tá beleza. Tranquilo, tá dando. Tranquilo. Ah, Tá ótimo. cada pessoa possui uma cicatriz. Se ela tiver, cada pessoa, se tiver uma cicatriz, ela não deverá receber nenhuma dose da vacina. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho as 2 cicatrizes de vacina, uma de cada lado. Eu já fui imunizada com outra BCG. Não há necessidade que eu faça. Ah, professora, mas você tem um contato com um paciente ranceniano e tu só tem um lado de cicatriz vacinal. Tu vai fazer o quê? Tu vai vacinar teu outro lado. Tu tem que ter uma dose a mais da vacina BCG, ok? Aqui eu acho inadmissível o enfermeiro passar pelo mês janeiro roxo e não saber que essas ações, segundo o Ministério da Saúde, é uma obrigação de todos nós profissionais da saúde termos um envolvimento com a educação em saúde. Então, o mês janeiro roxo é um marco nas medidas, nas estratégias de prevenção para a hanseníase. Volto a dizer, quanto mais cedo a gente diagnostica, quanto mais cedo a gente consegue detectar o foco de infecção, menor vai ser a quantidade de pacientes infectados. Ok? Sistema de informação. É o sistema de informação de vigilância, que é a importância desse sistema de informação, gente, é extrema. A gente só pode tomar alguma decisão de acordo com o sistema de informação. Então, olha, se eu vou trabalhar numa unidade, lá perto de uma aldeia indígena, eu vejo que eu tenho vários casos de pacientes rancenianos. O que eu preciso fazer enquanto enfermeira? Eu vou cruzar os braços? Não, eu vou fazer plano de ação focando mais em quê? Em medidas preventivas para combate à hanseníase. Então, o sistema de informação da vigilância, ele vem com isso, ele vem para me direcionar na territorialização. Desculpa, a gente tem essa fase que o enfermeiro tem que tomar a decisão, ele tem que saber o que ele vai fazer naquela área, naquela unidade básica de saúde, ou seja, também no ambiente hospitalar, tá? Então, é necessário que seja alimentado o sistema de informações. Falei já que a hanseníase é uma doença de notificação compulsória e que, por meio de uma ficha de notificação, investigação, deve ser informado o SINAM. A gente pode informar de forma online, entrar lá na plataforma do SINAM e cadastrar aquele caso para o Ministério da Saúde, tá? Importante, eu adoro falar essa parte. A consulta de enfermagem, CE, permite uma avaliação ampliada do paciente. Não apenas o fator envolvido no processo de saúde e doença, mas também nos aspectos sociais, psicológicos, culturais. Gente, enfermeira da atenção básica, que lida com paciente ranceniano, ela tem que ter um envolvimento, ela tem que gostar do que faz.
Porque tu imagina, tu já tá doente e tu ainda é hostilizado pela família, pela uma sociedade. Então, a consulta de enfermagem, ela não pode ser uma consulta só técnica, só do bom profissional fazer o técnico. Perguntar, você tá comendo? Não tá? Tá conseguindo? Faz atividade física? Quanto tempo tem a doença? Não é só isso. É você acolher, é você agregar esse paciente, tá? Então, assim, é importante que essa consulta de enfermagem não veja só pejorativamente, como a gente fala, o paciente leproso. Não, ele veja o paciente como um todo. Suas necessidades, suas fragilidades, tá? Enfim. Risco para infecção. Gente, é tremendo risco para infecção na hanseníase. Ora, se eu tenho uma lesão de pele totalmente exposta, eu já vivo numa área sem condições sanitárias e tenho a nutrição comprometida, eu vou ter um risco muito grande para infecção, tá? A integridade da pele é prejudicada, risco para a integridade da pele, repetir, risco para o trauma, risco para a solidão, o isolamento social. Se alguém aqui já teve contato com paciente portador de hanseníase, vai perceber como é que eles são. Todo desconfiado, dor, porque são pessoas que já sofreram muito nas unidades hospitalares. Então, guardam isso ao longo da história. Ou se eles não sofreram, mas eles leram o sofrimento das pessoas no início dessa peste, tá? Nutrição alterada, menos que as necessidades corporais, densidade, integridade tissular prejudicada, mobilidade física também prejudicada. Os nervos periféricos, eles ficam tão atrofiados que eles ficam mancando, ficam sem força muscular, tá? E qual seria a intervenção de enfermagem? Vocês acham que é fácil, gente, trabalhar com paciente com hanseníase? O que vocês acham? Não, Acho que não é nada fácil. não é fácil. Não, gente. Porque o tratamento, embora seja dado todo pelo Ministério da Saúde, o paciente não gasta quase R$1. É tudo pelo programa. Só que são pacientes com baixa autoestima, eles querem ingerir bebida alcoólica durante o tratamento, que é cerca de 1 ano. Então, tem uma série de fatores que dificultam também esse tratamento desses pacientes, tá? Então, o papel do enfermeiro é orientar sobre a doença. Gente, é fundamental que o enfermeiro oriente, diga para ele as necessidades. Olha, no site, essa aula aqui é só o pontapé inicial. Nós temos muito material gratuito na internet do Ministério da Saúde sobre hanseníase. Como tratar o pé, como tratar os olhos. Gente, fala de tudo. Até dos cílios que caem. Fala de tudo, tudo, tudo. Então, o enfermeiro, ele vai trabalhar na UBS, ele tem que ler. Como é que eu vou cuidar do meu paciente? Eu vou fazer a mesma coisa que eu trato lá, o hanseniano, o outro paciente que está que está com AVC, que está com hipertensão. Não, o cuidado ele é individualizado. A SAI ela é individualizada. Então, ele tem que orientar sobre a doença, o risco de transmissibilidade também é importante, orientar os contatos, orientar quanto a adesão ao tratamento, uma vez que é longo, avaliar dor, administrar analgésico conforme prescrição médica, avaliar a integridade da pele, realizar o curativo das lesões conforme a avaliação, orientar quanto ao uso de medicação corretamente, atentar à eliminação intestinal, também importante, estimular a ingesta alimentar por causa da desnutrição e hídrica, e avaliar a necessidade de cortar os alimentos para auxiliar na digestão. Por que a gente faz isso? Porque alguns deles eles perdem dente, porque não acomete também a cavidade oral. Então, muitas das vezes, eles perdem a arcada dentária. Então, para facilitar, é feito dessa forma, tá? O que mais a gente poderia falar sobre a intervenção? Pesar parcialmente, mensalmente esses pacientes. Professora Flávia, por que a gente tem que pesar esse paciente se ele está perdendo peso? Às vezes não, porque eles tomam corticóide para o tratamento, a dapsona e corticóide em altas dosagens. Então, ele vai tender o quê? A reter líquido. Por isso, a gente pesa diariamente esse paciente. Orientar quanto à temperatura da água para banho.
Por que a gente tem que ter uma água com uma temperatura amena, gente? Não precisa ser Mr. Bean para adivinhar. Porque quando a gente vai banhar um ranceniano, não posso banhar com água muito quente? Ele não tem sensibilidade. Exatamente, ele não tem sensibilidade. E é um perigo da gente fazer uma coisa dessa, né? Queimar. Porque se ele não tem sensibilidade, ele não vai poder avaliar se está quente ou não. Com licença, rapidinho. Realizar hidratação da pele, exceto interdigital, periorbicular e perioral. Então, quem pode me dizer esse cuidado de enfermagem? A gente tem que hidratar toda a pele. Por que exceto entre os dedos? Próximo dos olhos também não. Eu não escutei essa pergunta, professora. A senhora pode repetir? Posso sim. Tá, eu estou perguntando que um dos cuidados é hidratar a pele. A gente sabe que a gente que o paciente fica com a pele toda, né, lesada, com feridas, mas o ideal é que hidrate essa pele, exceto interdigital, periorbicular e perioral. Por que a gente não indica hidratar entre os dedos, próximo dos olhos ou próximo à boca? Alguém? Alguém? Alguém se habilita? Eu acredito que é porque eu não sei explicar normalmente, mas na área dos olhos tem a questão da caída dos cílios, né? Que fica sensibilizado. Entre os dedos. Eu não vou saber explicar direito, mas eu acho que deva ser mais pela essa questão mesmo dessa sensibilidade dessas áreas. É por isso mesmo. Porque perde muita força. Se eu hidratar muito, é que ele não consegue segurar nada. Entende? Como ele já tem a firmeza, o nervo periférico, ele é atingido. Então, são pacientes que não têm tanta firmeza no seu membro superior. Então, se eu entrar interdigital, a facilidade com que caia, com que quebre algo na mão dele é maior, tá? Orientar familiares para evitar solidão e afastamento social do paciente. Gente, antes era um caos. Se você, há 100 anos atrás, se você tivesse hanseníase, era solidão total. Pior do que o Covid. Podia contar que ninguém ia mais te olhar. Porque o poder da transmissibilidade era muito grande. Então, nós tivemos perdas de famílias inteiras no Brasil. Então, isso levou realmente ao medo, à histeria. Incentivar a movimentação deles passiva e ativamente, né? Estimular o autocuidado corporal, estimular a higiene corporal e a higiene oral. Muitos desses pacientes, eu não sei porque no Brasil também a gente tem um hábito muito feio de esquecer a escovação dos dentes. Então, são pacientes realmente que eles perdem toda a arcada dentária, tá? Eu trouxe aqui uma situaçãozinha problema para vocês. Para a gente não ficar só na teoria. Eu quero que todo mundo faça um esforço mental de tentar responder. A gente vai responder já já, mas a gente vai fazer um esforço mental de tentar responder. Posso contar com vocês? Eu vou ler, mas depois cada um se concentra. 10 minutinhos. Homem de 62 anos apresenta diagnóstico confirmado para hanseníase. Durante a anamnese e exame físico, Patrícia, enfermeira da unidade, avaliou que a paciente apresentava 3 lesões. Então, aí você já fica esperta. Quantas lesões ele tem? 3. Com aumento da espessura e consistência da pele. Aumento da espessura, eu disse isso aqui 1000 vezes. O que é aumento de espessura? É só dando um parênteses, vou terminar de ler e eu conto para vocês. Com menor evidência dos sulcos, limites imprecisos, acompanhando às vezes de eritema discreto, vermelhidão, infecção. Pela vitopressão, surge fundo de cor café com leite. Resultado da presença na derme de infiltrado celular, às vezes com edema e vasodilatação. Como você classificaria essas lesões? Vamos lá, turminha, tentar classificar.
eu tenho uma mania muito grande de explicar as coisas que eu faço, que eu dou as aulas, mais de uma vez, 2 ou 3 vezes, vocês podem observar. E no meu trabalho, eu trabalho na gestão, como eu já falei, muitas das vezes eu repito também para as pessoas. E isso é questão, Flávia, tu já me disse, eu já entendi, porque a gente sempre quer que o outro entenda, tá? Vamos dar um tempinho para que vocês analisem, tá? Facinho essa questão. Esse é o momento, bora construir lá o conhecimento. Ainda não passou o sinusite. Fechar aqui. E aí, turma? Ok, podemos? Professora, Oi. pode, com certeza. Mas no caso. Ah, tá, mas aqui no caso do caso problema é classificaria lesões, né? Como é que é? Eu acredito que no caso dele aí, a hanseníase dele é a bichoviana. Não. Por que tu acredita que é a bichoviana? Por conta das lesões. Vamos. Elas são... Mas ele não disse que ele só tem ele tem 3 lesões? Professora, Oi? não seria se vacilar? Justamente, é pálcio bacilar. Por quê? Isso aqui, olha aqui, ó. Vamos voltar no slide. Ele só tem 3 lesões. Ele só tem. Se Lembra que fosse quando eu estava multi, falando para ele vocês, tinha mais de 5. Se fosse multibacilar, ele tinha mais de 5. mais de 5, justamente. Falso bacilar é até 5 lesões. Pois É é. 5. Ele Você tem vai 3. matar logo. Justamente. Você mata logo a questão aqui, ó. O mistério está na quantidade de lesões. Mas é bom errar aqui, não tem problema nenhum. A gente aprende assim. Eu adoro errar porque eu aprendo. Se ele fosse multi, ele teria que ter mais de 5 lesões. Então, se ele pedisse que ele só tem 3, então ele é pálcio bacilar. Ele não é o tipo mais agressivo da hanseníase. Concordam comigo? Sim. Ele só tem 3 lesões. Tá? Então, aqui eu trouxe até assim a explicação, explicando ao pálcio e o multi, né? E o tipo de que a gente indicaria.
Ó, se fosse a bichoviana, a gente teria mais de cinco lesões. Agora, vamos supor qual vai ser o tipo de lesão. Ela vai ser uma pauta bacilar. De que tipo? Tuberculoide ou indeterminada? Pelo tipo de lesão. Tem como a gente prever aqui? Tuberculose. Ele fala que tem um aumento da espessura e consistência da pele, menor evidência dos sulcos, limites imprecisos, acompanhando, às vezes, de eritema discreto. No fundo, surge um fundo café com leite. A gente pode classificar de que forma? Tuberculose, eu acho. Como? Tuberculose? Tuberculoide. Por que tuberculose? Por quê? Porque ele fala muito de limites É das imprecisos, lesões, né? depressões, limites... O que, pai? Oi? Não ouvi. Hein, Márcia? É Márcia? Eu não ouvi o que tu falaste. Por que tuberculoide, gente? Quero saber. Fundo café com leite. Presença de infiltrado celular. Tá, agora, uma coisa ele não falou. A gente só está sugerindo isso. Tá, barulho. Gente, alguém fecha o microfone? Por favor. Só tem uma coisa para a gente ficar na dúvida. Se ela era tuberculoide ou indeterminada. Porque ele não me disse o tipo de exame. Porque se ele me dissesse o mitizuda e a bacterioscopia, eu diria com certeza. Entendeu? Se ele me dissesse assim, olha, ela está com a bacterioscopia positiva e o mitizuda positiva. Aí eu ia confirmar que ele seria o quê? Do que tipo? Indeterminado. Indeterminada. Faltou, nessa questão, faltou para a gente fechar tudo, o tipo de exame com confirmação. Vocês concordam comigo? Sim. Mas a indeterminado, o Mitsuda pode ser tanto positivo quanto negativo. Pode ser tanto positivo como negativo, né? Indeterminada. Muito bem. Quem está falando? Isabelle. Muito bem, parabéns, Isabela, isso mesmo. Obrigada. Mas isso aqui dá uma ótima questão de prova, faltando colocar aqui o tipo de diagnóstico clínico. Entendido? Entendido. Vou gravar. Não, isso aí é... Vamos fazer de novo aqui outra atividade. Vamos lá. Vou gravar essa. Questão de prova, Regina. Jesus, tem misericórdia. Gente, sobre o tratamento, eu acho assim, que o grosso da aula a gente já viu, aí agora a gente vai tentando fazer outras situações. Só dar um parêntese aqui, um minutinho, para pausa para descanso. Os alunos que entraram depois que a gente não falou sobre a avaliação. Gente, a gente tinha feito um planejamento no início, aí nós fomos afastados por conta da pandemia, fizemos outro planejamento que seria os seminários. A gente recebeu a determinação da coordenação ontem, que seria a avaliação pelo AVA. E aí hoje a gente já teve a informação de que a avaliação vai ser através de trabalho, avaliação 1, oficial 1. O que eu queria combinar com vocês? De hoje para amanhã eu vou estar recebendo um e-mail orientador dizendo se essa avaliação vai ser... Perdão, hoje eu estou terrível. O estresse. Se a avaliação vai ser individual, se ela vai ser coletiva, né? Então, eu só vou falar com vocês sobre o trabalho quando eu tiver já uma resposta completa, para não parecer que eu esteja sendo desorganizada. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tudo bem. Sim. Outra coisa. Trabalhos não serão recebidos através do WhatsApp. A gente vai receber pelo AVA.
Eu até postei, eu não sei se vocês observaram, um videozinho de tutorial que até eu fazia errado. Eu não postava direito lá no AVA atividade, eu mandava por mensagem para vocês. E lá tem uma área que é só para a gente mandar material para vocês. E aí eu mandei também, ele ensina tanto ao professor enviar, quanto o aluno enviar material para o professor via AVA. O que aconteceu? Alguns alunos estão me informando que não tem essa aba. Então, antes do período de entrega dos trabalhos, que volta a dizer uma coisa que é importante. A data limite, para que vocês me enviem os trabalhos, será dia 18 deste mês. Então, gente, se organizem para fazer as atividades, para mandar, porque eu acho que eles não vão postergar. É uma avaliação. Entregou, não entregou, tchau e benção. Vai para a segunda chamada. Combinado? Então, uma colher de chá dessa, de ser um trabalho, é difícil, valendo como prova. Então, aproveitem, tentem se organizar logo para me encaminhar via AVA até dia 18. Quem não tiver essa aba lá, a gente tem que dar um jeito, falar com a TI, falar com a coordenadora, falar no CRA, para que a gente consiga realmente arrumar essa situação até a data limite do dia 18. Alguma dúvida? Não. Tudo tranquilo? As atividades que foram enviadas, elas vão estar disponíveis quando? Aquelas atividades que foram enviadas? Ou elas não vão valer nada? Já valeu o ponto, já não foi liberado ainda nada para ti no portal? Não, da última vez que eu olhei, não. Vou olhar novamente hoje para me verificar. É Márcia? É Isabelle que tá falando? É a Angélica. É Angélica. Dá uma olhadinha se não foi, porque eu já liberei muitas notas. Só que teve gente que tu mandou no prazo ou tu mandou depois do prazo? Eu mandei, era para me mandar no prazo, mas eu pedi para a senhora estender só um dia, porque minha internet ficou muito ruim e eu não estava conseguindo enviar. Ah, Angélica, então o teu ainda não mandei. Quem mandou fora, eu vou mandar só depois. Entendi. Processo, eu vou logo abrir para o processo. Então, eu lembrei, você não foi. Por isso que eu queria saber se já mandou no prazo ou não. Entendeu? Tudo bem. Gente, então eu vou fazer o seguinte. Eu não vou dar. A gente poderia até começar já outro conteúdo, mas eu acho que fica muito maçante, porque o conteúdo de hanseníase já é um pouquinho longo. A gente vai tentar fazer uma síntese. Como vocês já fizeram um mapa mental, que eu acho que todo mundo aqui entendeu o que é um mapa mental, para quem nunca tinha feito? Sim. O mapa mental é tu fazer a síntese de tudo aquilo que tu aprendeu. Principalmente quando tem coisas parecidas. Por exemplo, essa classificação da tuberculose, vocês estão sentindo mais facilidade porque vocês já estudaram. Porque não é algo simples, tu memorizar que o tipo de hanseníase multibacilar, ele tem que ter mais de 5 lesões. Paucibacilar, ele tem que ter até 5 lesões. E que a hanseníase multi, ela é do tipo Virchoviana e dimorfa, e ela é o tipo mais grave, que o tratamento ele é maior. Quer dizer, é uma coisa puxando a outra. Quando você for construir um mapa mental, você tem que ter essa noção. A professora falou que ela é multibacilar. Multibacilar, ela é a mais grave, porque é mais virulência, a transmissibilidade é maior. Quais são os tipos? A virchoviana, porque tem muitas células de Virchow, a dimorfa, e para tratar tem que ter mais remédio, então não é só a dapizona e a rifampicina, tem mais uma medicação que entra para o esquema, porque ela é multibacilar, o tempo é maior, tem que ser 1 ano, então são diferenças clássicas, né? E a Pauci, ela é menos grave, ela é do tipo do quê? Indeterminada ou tuberculose. Para tratar, só são 2 medicações, dapizona e rifampicina. Tá? Por quê? Porque a transmissibilidade dela é menor. Então, se você fizer um mapa mental de entendimento nisso, das consequências do tipo, fica mais tranquilo. Tranquilo? E aqui, gente, que tipo de lesão seria essa? Só para a gente poder encerrar. Hoje eu vou terminar mais cedo, né, Milagre?
Vocês acham que isso aí é o quê? Tá dando para Multibacilar. entender? Multibacilar? É um tipo de lesão multibacilar. Multibacilar. Tem mais de 5 lesões. Muito bem. Ela é do multibacilar, mas ela tem o quê? Essas lesões, ela não tem aumento da espessura da pele? Olhem para a pele dela. Sim. Então, se ela tem esse aumento da espessura, isso é um infiltrado celular. Tá? Isso é um infiltrado. Ela pode ser de que tipo, nesse caso? Se ela é multibacilar, ela pode ser tuberculoide? Pode? Me respondam aí. É para confundir mesmo, para vocês ficarem pensando. Cadê o rapaz do grupo? Esse tipo de lesão é multibacilar. A gente já chegou à conclusão. Por quê? Porque ele tem mais de 5 lesões. Minha pergunta é, ela pode ser do tipo indeterminada? Hein, turma? Pode. Tem certeza, Angélica? Eu não falei, não. Me fala. Ai, meu Deus do céu. Gente, vai ficar na história. Daí, ela... Gente, vocês estão caindo numa pegadinha muito fácil. Ela não pode. Por quê? Se ela é multibacilar, quais são os tipos de hanseníase que a gente vai ter para multi? Não é só bichoviana e dimorfa? Sim. Sim. Então é uma pegadinha. Pode. Deu para entender? Deu. Gente, eu também demorei na vida. Não se espanta, é 20 anos estudando hanseníase e a gente ainda tem dúvida, porque acaba que realmente as lesões são muito parecidas. Ah, uma coisa que é importante falar para você. E professora, Oi. volta Você tá esse falando? resumo bem aí que a senhora falou rapidão, a Isabelle. Isabelle, de qual resumo? Que eu falei agora da resposta? Da pegadinha? Isso. Pois é. Por que que ele não pode ser... Eu perguntei assim, se ela pode ser indeterminada. Não foi isso? Aí eu estou dizendo que não. Por quê? Porque quando a gente vai classificar a hanseníase em multibacilar, ela não são de 2 tipos, dimorfa ou bichoviana. Sim. Tu entendeu? Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, daí tu já Entendi. eliminava a questão, que eu estou fazendo para que vocês errem. Mas não se preocupem, que é assim mesmo. É estudando para a gente poder compreender. Vamos lá de novo, outra situação. Estou com um processo alérgico hoje terrível. Essa aqui de cara vocês vão perceber que é Virchoviana. Porque a Virchoviana, elas têm muito essas células de Virchow. Fica com essas células muito assim, ó. Isso aqui são nódulos, não é isso, gente? O que a gente pode falar do nódulo? Nódulo de Virchow. A gente pode falar que eles não são só estruturas externas. Se você palpar aqui, ele está internamente. Aqui é clássico, vai ser uma multibacilar. Aqui, vamos analisar essa mancha. Ela pode ser uma multibacilar? Vamos supor que ele só tem essa mancha aqui no tornozelo. Pode ser multi? Não. Pensar, gente. Não. Por que não? Porque só tem Só tem essas 2 lesões. de uma só. Só tem 2? Muito bem. Então, você já sabe que ela não vai ser virchoviana e nem vai ser dimorfa, não é isso? Sim. Então, a gente já tem que ter isso na mente. Se ela não vai ser virchoviana e não vai ser dimorfa, ela não é a fase mais grave. Então, ela não precisa de 3 medicamentos para o tratamento. Ela precisa só de 2, que é a dapizona e a rifampicina.
E o Isso. macete, Uhum. tem que ter esses macetes. A multi, gente, é mais. A virulência é maior, a transmissibilidade é maior. Então, tem que ter 3 medicamentos para poder tratar. O prazo de tratamento também é maior. Ele tem, no mínimo, 12 meses. E pode se estender até 18 meses. Entendido? Entendido. Tranquilo? Acho que deu para resumir bacana, né? Deixa eu ver alguma coisa que a gente possa estar... Como a gente tem tempo, eu pensei que a gente possa passar a noite todinha aqui, que eu não, realmente não... E eu não vou passar atividade. Por quê? Não vou passar pós-aula. Só a do portal que vocês já fizeram. Porque vocês vão ter a unidade 3 para me entregar, que isso aí é atividade clássica, né? Eu acho que eu coloquei já o prazo. Dia 21, depois da avaliação. E vocês têm essa atividade que eu vou passar. Volto a dizer, eu não vou entregar a... Eu não vou... Perdão. Eu não vou pedir a prova, não vou passar a prova hoje, porque eu vou esperar a deliberação da coordenação. Ah, tá. E, gente, outra coisa. A cadeira interativa, tem alguém com cadeira interativa aqui? Sim. Só a unidade 1 e 2, o prazo é até dia 12 desse mês. Se não fizer, vai perder, viu? Tá bom. Só dando a dicasinha para vocês também. É um ajudando o outro, porque senão, se a gente perder prazo, complica tudo. Nesse momento de eu quero fazer outra situação aqui, rapidão. Professora, Qual foi a atividade que a senhora passou da unidade 3? O prazo da unidade 3? É, que a senhora Não, ela passou, só... eu não estou lembrando. Não, a unidade 3 até o dia 21. Sim, mas o que é para fazer? A unidade 3. Como assim? Não estou entendendo. Ah, desculpa, é porque a de vocês é presencial, a disciplina, esqueçam. Ah, tá. Não, mas tem, gente, perdão. Ah, tem. Não, tem as pós-aula, pré-aula e pós... Já está tudo postado. Pré-aula e pós-aula, o 3. Mas deixa eu passar a prova, porque esse cronograma eu tinha feito antes dessa determinação que ia ter prova. Imaginei que não fosse ter. Como vai ter, eu acho que vai ficar muito aperreado vocês fazerem essa unidade. Então, eu vou dar o prazo até dia 27, mais ou menos, porque até dia 1º eu tenho que lançar a pontuação dessa unidade 3. Dá tempo, tranquilidade que dá tempo, entendeu? E O que vocês vão professora, fazer da unidade... Oi. Da unidade 3, gente, volto a dizer. Pós-aula. Façam a pós-aula. Se for a leitura, se for a síntese, a gente vai se alinhando. Eu vou até olhar o que eu passei lá. Pode falar. Isabelle, Oi, a minha Isabelle. unidade 1 e 2, eu falei com a senhora porque eu entrei depois no grupo, né? Aí eu enviei para o seu e-mail e hoje eu enviei pelo portal. Eu ainda não vi no portal, porque eu não tive tempo. E eu estava com essa alergia hoje horrível. Mas daqui para esse feriadão, eu vou olhar. Eu vou abrir processo para os que mandaram depois, as notas. Porque quem mandou no prazo, eu já lancei os pontos. Falta lançar só de quem mandou fora do prazo. Por conta de abertura de portal. No portal, eu acho que eu não enviei como era para enviar. Eu acho que enviei, tipo, como se fosse uma mensagem. Eu enviei também para vocês como mensagem, mas está errado. Eu não sabia o que era... Porque eu sempre me comunico com os alunos por mensagem, diariamente, ou então uma vez por semana. Eu sempre fiz isso, mas eu não sei como é essa postagem que eles estão pedindo lá no AVA. Também vou ter que observar. Professora, eu mandei para a senhora as atividades diretamente para o seu e-mail. Não mandei para o AVA, não. Mandei para o e-mail. Angélica, né? Eu lembro. Eu estou lembrada, Angélica, eu vou rastrear. Mas tu mandou junto com o de Regina? Não. Solto, né? Mandei solto. Tá, eu vou ter que procurar um por um no e-mail, não tem jeito. Porque tu mandaste e outros alunos mandaram. Professora. Oi? Eu não entendi isso, que isso aqui é da unidade 3 pra gente. Se o quê?
Entendi. Da unidade 3, o que é? Assim dá pra fazer. Ah, sim. É a pré-aula e pós-aula. Tá me ouvindo? Ouvindo. Só que eu vou. Isso aí eu vou alinhar com vocês, porque eu tinha programado isso pensando que não fosse ter prova. Só que vai ter a provinha, um trabalho, entendeu? Senão vai ficar muita coisa. Ah, gente, uma coisa importante. Independente de ter esse trabalho, a gente vai ter a apresentação do seminário, tá? Isso está mantido. Mas Ok? mas a senhora não passou ainda o tema. Só falta o tema, tá? Eu só não queria Oi, dar professora. logo para vocês, para não ficar muita coisa. Por isso que eu achei que eu estou segurando, porque agora não adianta. Pois não. Eu entrei muito atrasado no grupo, eu ainda consigo mandar essas atividades. Se Do você 1 e mandar do 2. se tu me conseguir mandar até amanhã, eu consigo abrir o processo. Tá bom, amanhã eu faço, então eu lhe mando, viu? Como é teu nome? Gerson. Tá, Jéssica. Eu acho que tu me chamou no privado, não foi? No início? Eu acho que sim. Pois é, aí tenta mandar o máximo amanhã, no máximo sexta-feira, porque eu vou abrir Tá processo no final de semana, tá? No feriado, Tá tá ok. bom? Eu vou checar Tá todas bom, as professora. informações, fazer o trabalho de vocês, e aí eu vou alinhar com vocês também, tanto as atividades até o final da quarentena, tudo que vai ter. Eu não quero que Tá fique bom, muita professora. coisa, porque às vezes não vai. Eu só queria pedir para vocês uma coisa, gente. Sinceridade. Não copiem do colega o trabalho que foi, de verdade. Tentem fazer. A gente pensa, mas eu estou muito ocupada, são muitas atividades. Mas se você não faz, você não vai aprender aquela matéria. E não existe técnica para aprender sem estudar. Eu não conheço. Então, assim, hanseníase, gente, é como a tabuada, hanseníase, tuberculose, é como a tabuada de 2, para quando a gente está no ensino básico, no ensino fundamental. A gente precisa aprender. Ah, professora, mas eu quero ser enfermeira intensivista. Eu não preciso saber de hanseníase. Precisa, porque você está lá dentro do hospital, lá na atenção terciária, você vai saber entender o manejo de hanseníase. Tá? Então, assim, são coisas fundamentais. Essa assistência de enfermagem, de peso diário para o paciente, gente, isso é muito importante para quem vai trabalhar lá na estratégia de saúde da família. Que o paciente ele tem que ser visto de forma individual, estimulado ele, motivado, se possível, encaminhamento ao psicólogo. Isso é muito, muito relevante a gente tocar nesse assunto. Tá? E esses pormenores de tentar fazer com que vocês fixem na aula é muito importante. Vou só fazer uma perguntinha. Quantas medicações a gente utiliza e qual o nome delas para o tipo de hanseníase falcibacilar? São 3. Duas. Falcibacilar são 2 medicações. São 2 medicações. Por quê? Aqui usa 3 é multi. Lembra do mais? Que precisa de mais remédio para tratar, porque são mais lesões. Tudo do multi é com mais. Então, assim, vocês vão ter que ter esse macetezinho para a vida. Caiu no concurso, vai levar. Não, a professora Flávia me disse lá quando eu estava na graduação que multi é mais. Então, é mais lesão, é mais remédio, são 3. O tratamento é mais longo, então tudo é com mais, tá? Vocês não esqueçam isso. Daqui a 2 anos, vocês vão fazer uma prova para entrar no hospital, vai cair uma questão lá de hanseníase, gente. Isso aqui é o alfabeto da enfermagem. Esses tratamentos aqui são os padronizados pelo Ministério da Saúde. Não muda. Tu vai trabalhar lá em Minas, é esse tratamento. Tu vai trabalhar na Amazônia, é esse tratamento. Tá bom? Ok? Podemos encerrar? Então, vamos alinhar. Não tem tarefa hoje para casa. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Mas aí eu vou tentar, assim que eu receber o e-mail, posso estar até no outro trabalho, amanhã eu vou trabalhar. Ai, também pensei que eu não fosse, mas vou. E aí, meu marido está vibrando aqui, porque ele vai ficar em casa, eu vou trabalhar. Pode uma coisa dessa? Não vai para lugar nenhum. Todo mundo em quarentena, mas enfim.
Só para a gente descontrair um pouquinho. Assim que eu receber o e-mail, eu vou passar para vocês logo o trabalho. Qualquer dificuldade, só acredito ao grupo, no WhatsApp, ao AVA. Primeiramente, eu vou jogar no Zap e depois no AVA, tá bom? Fiquem atentos. Para que vocês tenham mais tempo. Pois não, pode perguntar, não estou com pressa, não. Pode perguntar. Aqui é a Luciana aqui. Eu lhe enviei hoje. Regina? Quem? É Luciana. Luciana. Oi, Luciana. Já sei quem é. Oi, sim. Eu já lhe enviei as atividades, o ED, né? E o trabalho do Covid, do Covid-19. Eu lhe enviei pelo AVA, só que eu lhe enviei por mensagem. É porque eu não estava tendo acesso ao meu AVA, e hoje já consegui, eu já lhe enviei. Tu mandou por mensagem, né? Eu lhe mandei mensagem no privado. E, Luciana, outra coisa. Mas tu viste que aquele videozinho que eu postei lá tem que mandar por outra maneira, né? Não, eu lhe mandei por mensagem no AVA. Tá, eu vou ver. Mas depois, quando for as outras atividades, vocês mandam pelo aquele videozinho, pelo local que está postado, pedido solicitado lá. Tá bom? Eu vou ver, porque está faltando eu lhe mandar o mapa ainda. Não demora, até amanhã, no máximo sexta-feira, tá? Até sexta, Ei, professora. Né, hoje não, até sexta. Oi, menina. Isabelle de novo. Isabelle. Essa é Isabelle? ED, como que é para enviar? Isso. Não, essa é a ED. A ED, tu não já me mandou? O ED? Não, eu mandei todas as atividades pré-aula e pós-aula da unidade 1 e 2, agora ED não. Porque tu não... Foi a primeira atividade. Foi a primeira atividade, tu tá esquecida. ED. Professora, que Certificado é do ED. os ED, eu já fiz todos. Certificado. Quem não fez o ED, quem já fez, manda o certificado. Quem não fez, não tem ED, manda o desafio nota máxima. Mas o meu ED não saiu o certificado. Mas tu não mandou um print, como é teu nome? Desculpa, porque é tanta gente que eu não me... Isabelle, Cristina. Isabelle, mas tu não me mandou aquele print? Foi para a senhora que eu mandei? Foi. Não, o print eu não mandei, não. A gente vai alinhando isso aqui. Até sexta-feira a gente tem que desenrolar todas essas notas. Tá boa noite, professora. Boa noite, gente. Professora, eu também tem que mandar também o desafio nota máxima. Pode mandar. Nota máxima. O desafio nota máxima eu faço, mas ele não tem certificado nenhum, né? Toda semana disponibiliza e a pessoa tem que fazer, não é isso? Não, ele não gera o certificado, só quando tu estiver rolando o grau, quase que parece que tu vai conseguir gerar. Se não me engane, não é não? Mas ele dá pontuação. Quando atinge 3.000 pontos, não é o desafio nota máxima? Não sei, eu tenho 4.500, parece. Então não está gerando. Não, está gerando 4.500 pontos, eu tenho, mas ele não gera certificado, não. Acho que é só quando finaliza o período, eu acho. Eu pensava que era quando vocês colassem grau, mas vocês estão dizendo que não. Eu não sei, é a primeira vez que aparece pra gente. Sobre isso. Eu vou marocar isso e digo para vocês, porque agora eu fiquei na dúvida também disso, sabia? Professora, o print do ED manda pelo AVA também, é? Tudo pelo AVA agora, a instituição está pedindo. É uma prova para vocês também, é mais tranquilo, né? Oi, Gerson. É uma prova que vocês estão matriculados, vocês estão mandando atividade. Na verdade, a gente não tem nem previsão do que possa acontecer com essa pandemia, né? Eu, assim, acho que a gente não volta o dia 29 ainda não, gente, pelo decreto. Sei não. Eu espero que tudo volte ao normal, porque que saudade de vocês, viu? A gente recebeu a mensagem que é só 2 de maio a aula que retorna, talvez. É muito tempo.
Vinícius, então a gente encerra aqui. Tirou a foto, né? A gente encerra aqui. Boa noite a todos. Estou com uma saudade grande de vocês. Tá? Louco para que tudo volte ao normal. Quem puder estar em casa, fique em casa. Foque nos estudos. Né? Tire as dúvidas. Quem estiver perto de colar grau, não esmoreça, está pertinho. Quem não tiver, falta mais um tempo, mas a gente consegue, tá? Não, foquem também que esse período complicado, difícil que a gente está vivendo, de enfrentamento, de desafios, de um momento desafiador para todos nós, mas a enfermagem está sendo enaltecida. Eu espero que a gente consiga o reconhecimento mesmo que merecemos quanto profissão, quanto dedicação, né? E tudo de bom. Boa Páscoa a todos. Assim que eu tiver uma posição da prova, eu faço para vocês. Ok? Ok. Obrigada. Fiquem em casa, tá? Boa noite. Boa noite. Fiquem em casa, meninos. Boa noite. Tá bom. Foco nos estudos. Encerrar a gravação. Peraí, deixa eu ver. Por que tu tá mexendo no mouse? Aí, já arranhei. Ué. Parar? Deixa eu ver aqui. Só um banheiro. Tô tentando. Eu estava dando aula tão ruim, assim, tão cansado. Peraí, fala. Nariz entupido. Tá gravando aí.